Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o assunto de queda livre. Queda livre é um assunto bem tranquilo para a gente entender, até porque tem poucas fórmulas, né? São apenas 3 fórmulas, mas é bem fácil para a gente entender também, tá? O que seria mesmo queda livre? Queda livre é quando você pega um objeto e deixa cair, é quando ele cai. É diferente de você arremessar, tudo bem? Quando você arremessa, é um lançamento vertical para baixo ou para cima, dependendo para onde você joga esse objeto. E queda livre não, é soltar. Você pega o objeto e solta, aí ele desce em queda livre. Ou seja, a velocidade inicial é nula, tá? Em queda livre, a velocidade inicial tem que ser sempre nula. E para trabalhar com queda livre, a gente precisa entender que antes de Cristo mesmo, o pessoal já tentava entender esses objetos em quedas. Um cara chamado Aristóteles, ele na verdade, ele deu uma ideia, uma contribuição muito grande para a ciência. O que é que ele fazia? Ele imaginava assim, ó, se dois objetos, isso nos anos 300 antes de Cristo, né? Então, antes de Cristo ainda, o pessoal já tinha essa noção. Ele falava o seguinte: se você deixar dois objetos de massas diferentes, obviamente de pesos diferentes, caírem, o objeto mais pesado ele chega primeiro no solo e depois o mais leve chega ao solo. Então chega em tempos diferentes e o mais pesado chega primeiro. E ele colocava que era sempre referente à massa, né? Referente à massa do objeto. Aí no tempo foi passando, um italiano chamado Galileu Galilei, aí ele veio e já fez uma revolução com a ciência. Ele já implementou a ciência experimental. Então, eu não vou contar muita história aqui de Galileu Galilei para o vídeo não ficar muito extenso. Mas entenda o seguinte: o que é que ele colocou? Ele colocou que a ciência precisava experimentar para comprovar as coisas. E uma das coisas que experimentalmente ele percebeu que é o seguinte, que o que mudava o tempo de queda dos objetos era a resistência do ar. Então, eliminando a resistência do ar, com certeza dois objetos de massas diferentes cairão ao solo ao mesmo tempo se forem soltos em queda livre ao mesmo tempo. Então funciona exatamente assim, ó. Se você pegar uma esfera muito pesada e soltar juntamente com uma pena, os dois caem juntos ao solo, se você tirar a resistência do ar, que a gente chama de vácuo. Então é assim que funciona. E para calcular os movimentos em queda livre, foi criada 3 fórmulas. E o que vai influenciar em todas essas fórmulas, trabalhadas por Galileu Galilei, que é a forma do movimento retilíneo uniformemente variado, é exatamente a gravidade. Tanto é que foi feita a experiência lá na Lua, onde a gravidade é 1,6, ou seja, comparado com a gravidade da Terra, né, gente, que vale 9,8 aproximadamente. Então a gravidade da Lua é praticamente desprezível. E aí arremessaram não, deixaram cair uma esfera pesada e uma pena. E os dois objetos caíram ao mesmo tempo ao solo. E comprovou o que falava Galileu Galilei. Agora nós vamos para a parte teórica. Vamos lá, pessoal. Sim, prosseguindo aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó. Queda livre, né? A aula que eu preparei para vocês, para a gente estudar aqui, eu não ter nenhuma dificuldade, tá? Aula com o professor Noel. O movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado. Isto é, a velocidade do corpo aumenta sempre na mesma proporção, ou, dizendo de maneira mais exata, a aceleração sofrida pelo corpo é sempre constante. Ou seja, a aceleração aqui, quando eu falo dessa aceleração, gente, é a aceleração da gravidade, tá?
ela é sempre constante, tá? Porque a gravidade ela depende mesmo do local, tá? A gravidade ela muda de acordo com o local. Na Terra tem uma gravidade, na Lua já é outra gravidade e assim por diante. Como corpos de pesos diferentes caem na mesma aceleração, esse valor será constante para qualquer um corpo em queda livre. Foi o que eu acabei de falar na explicação. Essa aceleração damos o nome de aceleração da gravidade. Lembra que eu falei isso? A aceleração da gravidade é representada pela letra G. Fazendo medidas precisas, chegou-se à conclusão de que o valor da aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8, tá, gente? Só que esse valor de 9,8, nas questões de vestibular, a sua grande maioria, ela vem aproximada para 10, tá? Mas lembre que é mais próximo de 9,8. Isto é, quando um corpo cai, sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo em cada segundo. Isso a cada segundo, tá? Assim, quando um objeto é abandonado com velocidade inicial nula, lembra que eu falei que em queda livre, isso daqui é fundamental. É o princípio da queda livre. A velocidade inicial tem que ser nula. Sofre uma queda livre. Sua velocidade aumenta a cada segundo conforme mostra o esquema que eu vou desenhar aqui abaixo. Ó. O que é que acontece? Quando você pega uma bolinha aqui, por exemplo, e solta, essa bolinha com 1 segundo, ela anda uma distância. Que essa distância é proporcional à gravidade. Ó. No segundo seguinte, ela já vai andar uma distância maior. E quanto mais próximo ao solo vai ficar, ela vai andar sempre uma distância maior. Ou seja, quanto mais aproxima aqui do solo, mais próximo do solo, maior a velocidade. A velocidade vai ser máxima quando ela atinge ao solo. Então, o que é que dá para você entender? Que quanto mais o objeto vai aproximando do solo, maior a sua velocidade. É assim que funciona. E para a gente calcular, a gente precisa entender essas 3 fórmulas aqui que a gente utiliza em queda livre. Na verdade, essas fórmulas aqui é do MRU-V, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Só que você tira algumas letras que não tem, por exemplo, velocidade inicial nula, e resumindo vai ficar isso aqui, ó. H, que é altura, tá? Lembra que o H representa altura. E essa altura é dado em metros, beleza? O G é a gravidade. A gravidade que eu já coloquei aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, né? O T é o tempo, que é dado em segundos, tá? Isso no sistema internacional, claro. É dado em segundos. E o V é a velocidade. A velocidade. Essa velocidade é dada em metros por segundo. Tudo bem, gente? Então, é assim, ó, H é a altura, que é dada em metros, G é a gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, o T é o tempo e o V é a velocidade, que é dada em metros por segundo. Eu acho que a gente consegue já trabalhar. Toda vez que a gente for calcular a altura, eu posso usar essa fórmula, então essa última aqui, ó. Essa última aqui que vem lá de Torricelli, né? Quando não tem tempo. E quando for calcular a velocidade, eu posso usar essa daqui do meio. Ou posso usar essa última também, né? Porque tem V de velocidade aqui. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com essas questões aqui. Atividades de queda livre. Vamos lá. Essa questão da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Fala assim, ó. Se a resistência do ar for nula
isso já é um princípio da queda livre, né? O módulo da aceleração da gravidade, lembra que eu falei que a gravidade, na maioria das questões, a gente ia utilizar o 10, né? Então, ó, a Federal de Santa Maria já pediu para você aproximar aqui para 10. Uma gota de chuva caindo de uma altura aqui, ó, 500 metros, a partir do repouso. Então lembra que quando fala em repouso é porque a velocidade inicial é nula, tá? Atingirá o solo com a velocidade de módulo, vamos ver, que velocidade é essa em metros por segundo? Vamos trabalhar com essa questão aqui. Vou pegar outra caneta aqui. Vamos lá. Eu posso utilizar, acho que eu vou utilizar essa última fórmula aqui, ó. Acho que por essa daqui fica melhor. Então vou escrever aqui, ó, velocidade ao quadrado, que é igual 2 vezes gravidade vezes altura. Pronto. Velocidade final ao quadrado é isso que estamos procurando. O 2 eu vou repetir. Lembra que a gravidade aqui, ó, 10. E a altura tá aqui, ó, 500. Então, velocidade ao quadrado, 2 vezes 10. Aliás, é melhor multiplicar assim, ó, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 5 é 10. Sobrou 1, 2, 3 zeros. Então, deu 10.000, né, gente? Ó, os 3 zeros que sobrou. Então, V é igual... Esse quadrado aqui corresponde a uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.000. Vamos dar a resposta, né? V é igual... Qual a raiz quadrada de 1? É 1. Pega só metade dos zeros, né? Tem 4 zeros, pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A metade de 4 é 2, ó. Então, deu 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Qual a opção aqui? 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Não é. 10 não é. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, ó. Pronto. Letra C de certo. Certeza que acertou a questão. Então, acho que foi uma questão bem tranquila, né, gente? Acho que foi uma questão boa. Acho que não tem nenhuma dúvida, mas se tiver, vocês mandam aí nos comentários aí, tudo bem? Eu vou centralizar para essa outra questão aqui agora. Vamos nessa outra questão aqui. Fala assim, ó. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimentos no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido em sentido vertical a partir do repouso, ó, queda livre. Quando fala repouso, você já sabe, a velocidade inicial nula. Então isso aqui é queda livre. Exclusivamente sob a ação das forças da gravidade, né? Desprezando as forças de atrito e resistência do ar. Aqui ele já fala pra gente, né? Quando fala, ó, despreza a resistência do ar a partir do repouso, que a velocidade inicial é nula, já vai dando uma ideia de queda livre pra gente. A ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo aproximadamente. Aproximadamente porque a gravidade, a gente sabe que a gravidade é 9,8, mas a gente pode aproximar isso. Como ele está pedindo aproximadamente, já vou aproximar para 10, tá? Então, beleza. Então, vamos pensar aqui nessa questão. Vamos trabalhar um pouquinho com ela aqui. Ele falou de altura... E ele está pedindo a velocidade. Eu acho que eu vou nessa última fórmula aqui também. Dava para eu fazer de outra forma, mas eu acho que isso daqui anda mais rápido, tá? Então, pegando aqui uma caneta azul, para trabalhar com uma cor aqui para chamar a atenção de vocês. Ó. V ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes altura. Tá, então... Vamos lá, V ao quadrado é igual a 2
vezes a gravidade, vou aproximar aqui para 10, né? E a altura é 20 metros. V ao quadrado é igual. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4. Sobrou 2 zeros, está aqui os 2 zeros, 400. V é igual a raiz quadrada, né, gente? Esse quadrado é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400, lembra como é que eu fiz? Ó, pega aqui, ó. Qual a raiz quadrada do número que não tem os zeros, né? O número 4. Qual a raiz quadrada de 4? É 2. Pega sempre a metade dos zeros. A metade de 2 zeros é só 1 zero. Então deu 20 metros por segundo. Isso está na letra A. Essa ideia que eu ensinei para vocês é a mesma daqui, ó. Qual a raiz quadrada de 1? É 1. Aqui tem 4 zeros. Qual a metade de 4 zeros? 2 zeros. Então ficou 100, ó. Esses macetezinhos ajudam muito, gente, na hora de fazer uma raiz quadrada de um número maior. Por exemplo, 10.000, que já é um número grande. 400 estava fácil, né? Mas quando chega assim num número grande, 10.000 e tal, então fica mais difícil. Então, tira a raiz quadrada do número que não tem zeros, que é o 1, e pega metade dos zeros e copia. Aí já termina, tá, gente? Igual fiz aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, a metade de 2 zeros, 1 zero, tá? Vamos para a próxima questão. Eu acho que não teve nenhuma dúvida até agora, né? Vamos trabalhar aqui. Próxima questão. Aqui a questão 3 fala o seguinte. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Um corpo é abandonado. Quando fala abandonado, a gente já sabe que é queda livre, né? Abandonado, velocidade inicial nula. De uma altura de 125 metros. Altura de 125 metros em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e a gravidade já aproximou aqui, ó, para 10, pede-se o tempo. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou anotar aquela primeira fórmula lá, ó. H, que é igual G, que é gravidade, né? H altura, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, H é 125, tá? 125 metros, tá aqui. A gravidade, 10. Vezes o tempo, eu não sei. Tudo isso sobre 2. Prontinho? Aqui embaixo vale 1. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, ó. Regrinha de 3 aqui, tá? Nessa regrinha de 3 vai ficar 1 vezes 10t ao quadrado dá 10t ao quadrado. 2 vezes 125 dá 250. É claro que você vai ser bastante esperto, já vai chegar aqui, cortar um zero aqui e um zero aqui, né, gente? Vai ficar um t ao quadrado só. Somente t ao quadrado. T ao quadrado é igual a 25. Então, t, claro que esse quadrado corresponde a uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 25. T igual a raiz quadrada de 25 é exatamente igual a 5, né? 5 segundos. 5 segundos. Ok, aqui acho que foi uma questão bem tranquila. Letra B, beleza. Prontinho, né, gente? Acho que foi de boa aqui, eu acho que deu para vocês entenderem aqui, né? Nenhuma dúvida. Vamos para a questão 4 agora. Vamos para essa questão aqui. Vamos lá. É da Faculdade de Engenharia Industrial. Uma atração que está se tornando comum nos parques de diversão consiste em uma plataforma que despenca a partir do repouso. Então, ó, a partir do repouso é queda livre. Em queda livre de uma altura de 75 metros. Tá, beleza, vamos grifar isso daqui. Quando a plataforma se encontra a 30 metros acima do solo, grifar isso também, né? Ela passa a ser freada. Então, nesse momento aqui já começa a frear.
passa a ser freada por uma força constante e atinge o repouso quando chega ao solo, ou seja, quando chega ao solo ela para. Qual é o valor da velocidade da plataforma quando o freio é acionado? Tá, ele quer essa velocidade, né, gente? Então, pronto, vamos pensar aqui nessa questão. Vou fazer o seguinte. A queda livre vai começar lá em cima a 75 metros. Ele cai até atingir uma altura de 30 metros. Até aqui, ó. A partir daqui já começa a frear. 30 metros. Então, vai ter que diferença de altura aqui? O H nosso. De 75, tirando 30, ele percorreu uma queda de... Só diminuir, né? 45 metros. Diminui 75 menos 30, então ele percorreu uma distância de 45 metros. E ele quer essa velocidade agora, né? Pronto, vamos escrever aqui a fórmula. A fórmula é V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Pronto. Então vai ficar, ó, V ao quadrado é igual a 2 vezes... A gravidade não falou aqui, mas eu já vou colocar aproximadamente 10, né, gente? Aproximar para 10. A altura aqui 45, né? Então, V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 dá 20. Aliás, é melhor assim, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 45 é 90. Sobrou esse zero, coloco aqui, ó, 900. V é igual a raiz quadrada de 900. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Raiz de 9 é 3. E a metade de 2 zeros? É um zero só. Então deu 30. 30 metros por segundo. Ah, muito fácil isso, né? Letra C. Certeza que tá aprendendo o assunto, né, gente? Beleza, eu acho que aqui foi tranquilo. Eu vou centralizar mais para essa última questão aqui. Eu acho que deu para entender. Vamos ver essa última aqui. Um corpo é abandonado em queda livre próximo à superfície da Terra e possui aceleração da gravidade, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o corpo é abandonado do repouso do topo de um edifício e leva 4 segundos para chegar ao solo. Determine a altura. Ele quer a altura do edifício, né? Tá, se leva 4 segundos, é um edifício alto, né? Vamos ver aqui qual o valor da altura. Então, beleza. Vamos pensar comigo aqui a fórmula. H, que é igual a G, H altura, né? G é gravidade. T ao quadrado, dividido por 2. Então, beleza, vamos ver aqui. Vamos ver. H eu não tenho. Mas a gravidade, eu sei que a gravidade é 10, né? Aproximadamente. O tempo é 4. Aqui, ó, 4 ao quadrado e dividido por 2, ó. H que é igual a 10 vezes 4 ao quadrado é 16. Dividido por 2. Acho que tá beleza, né? A ideia aí, acho que vocês estão acompanhando. Então, H é igual a 10 vezes 16 dá 160. Dividido por 2. E 160 dividido por 2, 80 metros. 80 metros. Tudo bem? Beleza? Eu acredito que vocês conseguiram entender, né? Nós fizemos 5 questões e eu acho que a ideia de queda livre, eu acho que deu para vocês entenderem. Beleza, gente. Eu queria contar mais um pouco da história, como que chegou nas conclusões das fórmulas todas, mas isso eu vou fazer em outro momento, vou fazer um vídeo específico mesmo.
sobre a história da física, né, contando tudo, principalmente sobre Galileu Galilei, em relação à queda livre, porque assim, Galilei, ele foi uma pessoa que sofreu muito, até porque ele era um católico, né, e gostava muito da Igreja Católica, acreditava, e foi muito perseguido pela Igreja, né, e culminou no final com sua morte. Mas isso daí eu conto essa história um pouquinho depois para vocês, senão o vídeo fica muito extenso e aí fica meio complicado para vocês assistir. Então, gente, fiquem todos com Deus, fiquem em paz e bons estudos. Vamos focar nos estudos mesmo, porque o futuro é de quem estuda. Um grande abraço do professor Noel.